Olá, estudantes do sétimo ano do ensino fundamental, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pablo, né? E nós estamos então iniciando aí mais uma aula de ciências, tá bom? Então, só recapitulando, né? Na semana passada, nós não tivemos aula, porque a nossa aula é na quarta-feira, né? E na quarta-feira da semana passada foi o feriado de 21 de abril, né? O feriado de Tiradentes. Então, como eu havia combinado com vocês, eu estaria postando, né, a nossa aula no dia de hoje, que vai ser dia 28 de abril, tá bom? Então, nós vamos finalizar na aula de hoje, né, a nossa apostila referente ao mês de abril e nós vamos trabalhar um conteúdo, né, que tem como título Máquinas Simples, tá bom? Máquinas, né, produtos ali do cotidiano que não dependem de tecnologia, elas não dependem de energia elétrica, né? São máquinas de fato simples, tá bom? Então, inicialmente aqui, eu coloquei para vocês um pouquinho falando a respeito, né? Um pouquinho de história falando a respeito das catapultas, né? Que são máquinas que não dependem da energia elétrica, mas que elas têm um potencial, né, muito grande. Então ela entra como uma máquina simples. Então nós temos aqui, né, a representação dessa catapulta e ela tem esse braço, né, comprido, que ele é flexível, né, ele vai se estender para trás. Nós temos essa região chamada de sarrilho, né, que é a região onde nós vamos estar prendendo o braço, né, depois de puxá-lo. E nós temos essa colher, que é o local onde vai vir o objeto que vai ser lançado, que vai ser arremessado por essa catapulta. Então nós temos aqui um equipamento de guerra, né? Hoje em dia ela não é mais comum, mas lá no passado ela foi muito utilizada. É um equipamento de guerra, né? Que tem esse potencial de lançar objetos grandes e pesados, né? A uma distância muito grande, muitas vezes ultrapassando muros e muralhas, por exemplo. Fora que o material, né, o objeto, ele vai ganhar força e dependendo o que ele acertar, ele vai destruir, que é o objetivo ali, né, nas guerras, tá certo? Então, o que acontece? Imaginem duas situações. Você pegando uma pedra, né, uma pedra grande, uma pedra pesada, primeiro ponto. Será que você vai conseguir pegar essa pedra sozinho? Muito provavelmente não. O segundo ponto. Será que você vai conseguir arremessar essa pedra grande e pesada a uma distância longa, né, uma distância grande? Com certeza não vai. Então, a catapulta ela vem com essa finalidade. Essa pedra, né, esse material pesado, ele fica aqui na colher e ela ganha impulso, né, na hora que é solta e ela arremessa é, a essa grande distância, fazendo esse movimento aqui de extensão, tá certo? Então, reparem, né, que é uma máquina simples, porém com um efeito, né, destruidor aí bastante grande, tá certo? Como eu falei para vocês, ela representa um equipamento de guerra, né, que foi muito utilizado no passado. Então eu coloquei essa questão da catapulta para a gente iniciar a nossa conversa em relação a essas máquinas simples. Claramente, né, nós vamos estar trabalhando através de materiais, né, que são mais comuns do nosso dia a dia, tá bom? Mas falando dessa maquinaria simples. Então, continuando aqui, né, eu coloquei que as máquinas simples, elas alteram a força necessária para realizar algo e transmitem, né, a ação de uma força para realizar um movimento. Então, resumindo, né, sintetizando essa ideia, através dessas máquinas simples, você vai ter que aplicar menos força para conseguir executar uma ação. Então, vou pegar um exemplo que eu já vou usar depois na hora de falar das alavancas. Uma tesoura. Aliás, uma tesoura não, vou pegar um exemplo mais fácil. Imaginem um martelo. Todo mundo conhece o martelo, né? Então, eu fui lá, preguei um prego em uma determinada madeira, mas o prego não ficou
do jeito que eu queria. Eu preciso arrancar esse prego da madeira. Será que eu consigo ir lá com a minha mão e puxar o prego e ele sair? Provavelmente não, né? Precisa de uma força bastante grande ali que a pessoa em si não vai conseguir realizar. Agora imagine esse mesmo prego, essa mesma madeira, você pegando esse martelo, encaixando ele ali e puxando esse prego. O prego vai sair com uma facilidade bastante grande. Era o mesmo prego, era a mesma madeira. Mas o que aconteceu? O martelo, ele fez, né, com que a quantidade de força que você iria aplicar ficasse reduzida. Então, de certa maneira, né, essas máquinas simples, elas vêm para facilitar a nossa vida, tá bom? E daí nós temos três tipos, né, gerais de máquinas simples. Nós vamos ter as alavancas, as roldanas ou polias, né? E os planos inclinados, tá bom? E a gente vai comentar agora um pouquinho a respeito de cada um deles. Quando a gente fala das alavancas, nós estamos falando, né, de materiais que têm três pontos certos, né? Nós temos um ponto de apoio, que eu já vou mostrar para vocês, que é um ponto chamado de ponto fixo. Nós temos o ponto de resistência e nós temos o ponto de força. E daí? Embasado nessa questão desses três pontos, nós vamos ter ali as classificações. Então, nós vamos começar. Eu peguei três materiais, tá? Não são só esses três, mas é só para citar os exemplos. Então, falando primeiro em relação à tesoura. Então, o ponto de apoio, que é o ponto fixo, vai ser essa região que a gente não tem como alterar. Aqui na tesoura, né? Vai ser essa região aqui do meinho, aonde uma dentilha está presa com a outra, esse ponto aqui central, tá certo? Eu consigo mexer aqui, ó, aqui essa ponta é flexível, essa também. Mas esse ponto central aqui, onde tem esse parafusinho, ele é o meu ponto fixo. Eu não consigo mexer com ele. O ponto de resistência é o local que eu vou estar ali, né? De fato, aplicando a minha força. Então, se eu pegar essa tesoura aqui, vou tentar cortar essa caneta. Qual que é meu ponto de resistência? Aonde eu estou aplicando aqui, né? Tentando cortar a caneta. Logicamente que eu não vou conseguir cortar a caneta com a tesoura, tá? É só para vocês verem. Então, esse local aqui, ó, que eu estou, então, tentando cortar a caneta, é o meu ponto de resistência. E o meu ponto de força é o local aqui onde as mãos vão estar, né, os dedos, segurando a tesoura e aplicando a força para lá no ponto de resistência, nós conseguimos cortar o material. Esse tipo de alavanca, a gente chama de alavanca do tipo interfixa, certo? Outro tipo que nós temos, e eu não tenho quebra-nozes, né? Nozes é muito caro, então eu não tenho quebra-nozes em casa. Mas vai ser essa alavanca que nós temos aqui no meio, mostrando a nossa foto. Então, nós temos como ponto fixo essa extremidade aqui que está em preto. Reparem que na tesoura ela era no central, no ponto central, e aqui ela na extremidade. Nós temos o ponto de resistência aqui no meio, tem até uma nozes colocada, né? Que vai ser ponto de resistência, porque eu estou tentando quebrar essa nozes. Tanto é que a maquininha ele chama quebra-nozes. E nós temos o ponto de força, essa extremidade que está aqui. Então, eu vou segurar ela, vou apertar, e a nozes que está ali no meio, ela vai ser quebrada com a aplicação dessa força. Se eu fosse tentar quebrar essa mesma nozes na minha mão, eu não iria conseguir porque ela é dura. Então, por isso que existem esses quebra-nozes. E nós chamamos essa máquina, né, de alavanca do tipo interresistente, certo? A última, que todo mundo conhece, mas em especial as meninas, né, são as pinças. Aqui nós temos uma pinça de tirar sobrancelha. Então, o que acontece? Então, tem a minha pinça aqui, ó. Deixa eu colocar bem aqui no meio. Nós temos que o nosso ponto fixo na pinça
é essa extremidade aqui, ó. A extremidade onde os dois ganchinhos estão colados. Que seria essa extremidade que está aqui. Eu seguro a pinça por aqui? Não. O meu ponto de força é nessa região, né, central da pinça. Aqui no meio, onde eu consigo, ó, apertar. Então, aqui nós temos o ponto de força. E o ponto de resistência vai ser essa extremidade aberta, né? Que eu vou estar, então, segurando o pelo, através do meu ponto de força, vou estar prendendo ele e vou estar puxando. Então, nós temos o ponto fixo, o ponto de força e o ponto de resistência, tá certo? E daí nós chamamos essa alavanca, né, do tipo interpotente, tá bom? Então, são os 3 tipos de alavanca. As 3 têm os 3 pontos, mas eles vão mudar de localização de um tipo para outro, tá bom? Depois nós temos aqui, né, as roldanas ou polias, que vocês com certeza conhecem. Então, roldanas, né, já lembro o nome, são tipos de rodas que são utilizados, né, em algumas máquinas para fazer um direcionamento da força para movimentar, né, determinados objetos por meio de fios, cordas ou cabos, de modo que seja possível desviar a trajetória ou até mesmo levantá-los. Elas são muito utilizadas na construção civil, na composição de motores, aparelhos de academia também. E daí eu coloquei um exemplo aqui que fica mais fácil de vocês visualizarem. Então, essa aqui é uma roldana. Ela vai ficar presa, né? Vai ter um ponto ali de apoio, ela vai ficar presa. Nós temos que a corda ela vai passar aqui no meio, né? E vai acontecer isso que está nessa segunda imagem. Então, eu teria um bloco aqui pesado. Imagine você pegar esse bloco de concreto e tentar levantar ele com a mão. Provavelmente você não vai conseguir, porque é muito pesado. Então, o que acontece? Através dessa roldana, eu vou prender esse bloco. Reparem que tem uma corda aqui passada por ela, né? E eu vou puxar a corda. Então, o meu direcionamento da força mudou e a quantidade de força que eu vou ter que aplicar para levantar esse objeto, puxando a corda, ao invés de só pegar o objeto e puxar, vai ser bem menor. Então, acaba facilitando, né, o trabalho e, através dessas roldanas, você vai reduzir a quantidade de força necessária para estar levantando esse objeto, tá certo? Então, ela acaba facilitando. E o último tipo aqui que nós temos, né, são os planos inclinados. Então, nós temos aqui que são máquinas simples, que pode ser usada, né, para decompor a intensidade da força que é aplicada em alguma direção. Está presente em rampas, em parafusos, em cunhas, facas, ladeiras, por exemplo. Então, o que acontece? É de fato, né, essa inclinação aqui. Então, imagine que você precisa ir do ponto A para o ponto B. Então, o ponto A está aqui embaixo, o ponto B está aqui em cima. Será que é mais fácil eu subir do ponto A para o ponto B de maneira vertical, por aqui, ou de maneira inclinada? Então, imagine você subindo aí no asfalto, né? Fazendo uma caminhada, andando de bike, por exemplo. Se você for subir num plano inclinado, claro que você vai ter que aplicar força, subir é mais difícil do que descer, mas vai ser mais fácil do que se você fosse subir de modo totalmente vertical. Então, ele acaba também, né, facilitando. Mesma coisa você ter um bloco ali de concreto e você precisa levar ele do ponto A para o ponto B. Se eu tiver meu plano inclinado, eu vou conseguir aqui, ó, deixa eu pegar uma borracha. Vou conseguir aqui, ó, colocar o meu material e vou conseguir empurrar ele. É mais fácil eu empurrar ele com essa inclinação do que eu pegar o objeto que está no ponto A e subir na vertical para o ponto B. Vai ficar muito mais pesado e eu vou precisar fazer muito mais esforço, tá bom? Então, são esses 3 tipos de máquinas simples que estão presentes no nosso cotidiano. Então, as alavancas,
as roldanas ou polias e os planos inclinados, tá bom? Então, com base, né, nesse contexto, vocês já conseguem interpretar e responder as duas questões que estão na apostila referente ao mês de abril, tá certo? Fechando a nossa aula aqui, eu coloquei uma frase, como sempre, né? Uma frase motivacional que diz o seguinte: 90% do sucesso se baseia simplesmente em insistir. E eu acho que ela vale muito agora, né, para o período de pandemia, que essas aulas remotas não são fáceis, não é a mesma coisa do presencial, e vocês precisam, né, se esforçar, precisam continuar insistindo ali, estudando bastante, para conseguir alcançar o objetivo de vocês, tá? Para conseguir alcançar o sucesso, tá bom? Então, seria isso. Do mais, tenham uma excelente semana, bons estudos. Finalizem aí a apostila de abril, pessoal, que nós já estamos encerrando o mês, né? Semana que vem vocês já vão fazer a devolutiva da apostila. Se ficar alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei atendendo a cada um de vocês, tá bom? Então, um grande abraço e até logo. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem bem.